Opa, tudo bem? Como você está? Estamos aqui, graças a Deus, mais um dia para poder ler a palavra do Senhor. Hoje vamos dar início a um novo livro da Bíblia. Vamos iniciar hoje a segunda carta aos Coríntios, beleza? Então, vamos ler hoje do capítulo 1 até o capítulo 5, tranquilo? Pegue aí a sua Bíblia e abra em 2 Coríntios, capítulo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, e também a todos os cristãos que se encontram por toda a Acaia. A graça e a paz a vocês da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus Pai, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Ele nos consola em todas as nossas tribulações, para que possamos consolar os que estão em qualquer tribulação, através da consolação que nós mesmos recebemos de Deus. Na verdade, assim como os sofrimentos de Cristo são numerosos para nós, assim também é grande a nossa consolação por meio de Cristo. Se somos atribulados, nós o somos para a consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para a consolação de vocês, para que possam suportar os mesmos sofrimentos que também nós padecemos. E a nossa esperança a respeito de vocês é firme, pois sabemos que se vocês participam dos nossos sofrimentos, também participarão da nossa consolação. Irmãos, não queremos que vocês ignorem isto. A tribulação que sofremos na Ásia nos fez sofrer muito, além de nossas forças, a ponto de perdermos a esperança de sobreviver. Sim, nós nos sentíamos como condenados à morte. A nossa confiança já não podia estar apoiada em nós, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Foi Deus quem nos libertou dessa morte, e dela nos libertará. Nele colocamos a esperança de que ainda nos libertará da morte. Para isso, vocês vão colaborar por meio da oração. Desse modo, a graça que obteremos pela intercessão de muitas pessoas provocará a ação de graças de muitos em nosso favor. Este é o nosso motivo de orgulho, o testemunho da consciência de que nos comportamos no mundo e mais particularmente em relação a vocês, com uma santidade e sinceridade que vem de Deus. Não foram razões humanas que nos moveram, mas a graça de Deus. De fato, não há nada em nossas cartas além daquilo que vocês leem e compreendem. E espero que vocês compreendam plenamente. Assim como em parte já nos compreenderam, que somos para vocês motivo de glória, assim como vocês o serão para nós no dia do Senhor Jesus. Animado por essa certeza, eu pretendia em primeiro lugar ir ao encontro de vocês, para que recebessem uma segunda graça. Depois seguiria para a Macedônia e finalmente da Macedônia retornaria até vocês, a fim de que me preparassem a viagem para a Judéia. Será que fui leviano ao fazer esse projeto? Será que meus planos foram inspirados por objetivos puramente humanos, de tal modo que em mim existe sim e não ao mesmo tempo? Deus é testemunha fiel de que a palavra que dirigimos a vocês não é sim e não. De fato, Jesus Cristo, o Filho de Deus, que eu, Silvano e Timóteo anunciamos a vocês, não foi sim e não, mas unicamente sim. Todas as promessas de Deus encontraram nele o seu sim. Por isso, é por meio dele que dizemos amém. A Deus para a glória de Deus. Quem nos fortalece juntamente com vocês em Cristo e nos dá a unção é Deus. Deus nos marcou com o selo e colocou em nossos corações a garantia do Espírito. Quanto a mim, invoco a Deus como testemunha da minha vida. Foi para poupar vocês que eu não voltei a Corinto. Não é nossa intenção dominar a fé que vocês têm, mas colaborar para que vocês tenham alegria. Quanto à fé, vocês estão firmes. Capítulo 2. Por isso preferi não visitá-los, para não provocar tristeza. De fato, se causo tristeza para vocês, quem me dará alegria? Somente vocês, a quem entristeci. A finalidade da minha carta era evitar que,
ao chegar, eu experimentasse tristeza daqueles que me deveriam proporcionar alegria. Quanto a vocês, estou convencido de que a minha alegria é também a alegria de todos vocês. De fato, quando eu escrevi, eu estava tão preocupado e aflito que até chorava. Não pretendia entristecê-los, mas escrevi para que compreendam o imenso amor que tenho por vocês. Se alguém causou tristeza, não foi a mim, mas de certo modo, não vamos exagerar, a todos vocês. Para tal pessoa, basta o castigo que a comunidade resolveu impor-lhe. Mas agora é melhor que o perdoem e o consolem, para que ele não fique sob o peso da tristeza excessiva. Peço-lhes, portanto, que deem provas de amor a essa pessoa. Realmente, ao escrever-lhes, eu queria pôr à prova a obediência de vocês e verificar se era uma obediência total. A quem vocês perdoam, eu também perdoo. Se perdoei na medida que tinha de perdoar, eu o fiz diante de Cristo, em favor de vocês. Desse modo, não seremos enganados por Satanás, cujas intenções não ignoramos. Cheguei então a Troade para aí pregar o Evangelho de Cristo. Embora o Senhor me tivesse aberto uma grande porta, não tive paz de espírito, pois não encontrei o meu irmão Tito. Por isso despedi-me deles e parti para a Macedônia. Graças sejam dadas a Deus, que nos faz participar do seu triunfo em Cristo e que, através de nós, espalha o perfume do seu conhecimento no mundo inteiro. Então, graças sejam dadas a Deus. Obrigado, Jesus, por ter vindo até aqui e ter morrido na cruz para nos libertar dos pecados. E ainda ter espalhado o perfume do seu conhecimento no mundo inteiro. Ou seja, ter soprado ali todo o Espírito Santo para que a gente possa ter acesso aqui, a essa palavra, para que a gente possa sentir a tua presença. Então, muito obrigado, Deus, por tudo que você fez e tudo que você faz pela nossa vida. De fato, diante de Deus, nós somos o bom perfume de Cristo, entre aqueles que se salvam e entre aqueles que se perdem. Para uns, perfume de morte para a morte, para outros, perfume de vida para a vida. E quem estaria à altura de tal missão? Nós não somos como tantos daqueles que falsificam a palavra de Deus. Pelo contrário, é com sinceridade e como enviados de Deus que falamos a respeito de Cristo na presença de vocês. Capítulo 3. Vamos começar de novo a fazer recomendação de nós mesmos? Ou precisamos apresentar cartas de recomendação para vocês, como fazem alguns? Ou então pedir essa carta a vocês? Nossa carta de recomendação são vocês mesmos. Carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. De fato, é evidente que vocês são uma carta de Cristo, da qual nós fomos o instrumento. Carta escrita, não com tinta, mas nas tábuas de carne do coração de vocês. Essa é a convicção que temos diante de Deus, graças a Cristo. Não nos atreveríamos a pensar que essa obra é devida a algum mérito nosso. Pelo contrário, é de Deus que vem a nossa capacidade. Então a evangelização, o pregar a palavra, o viver a palavra, o transmitir a palavra para as outras pessoas não é nenhum mérito nosso, cara. Nós não somos merecedores, nós não temos capacidade, nós não temos força, nós não temos conhecimento, nós somos meros mortais. Mas é porque Deus nos sustenta, é porque Ele nos dá a capacidade, porque Ele nos ama tanto que Ele nos dá a honra aqui de conhecer, de viver e de evangelizar, de pregar, de levar a palavra para outros lugares. É por mérito e honra dEle, não porque nós somos merecedores, mas porque Ele é tão misericordioso que Ele nos abençoa com essa palavra que fala assim, ide por todo mundo e pregai o evangelho para todas as pessoas. Isso não é mérito nosso. É mérito de Deus e 100% mérito dele. Foi ele que nos tornou capazes de sermos ministros de uma aliança nova, não a aliança da letra, mas do Espírito, pois a letra mata e o Espírito é que dá a vida. O ministério da morte, gravado com letras sobre a pedra, ficou tão marcado pela glória que os israelitas não podiam fixar os olhos no rosto de Moisés, por causa do fulgor que nele havia. Fulgor, aliás, passageiro. Quanto mais glorioso não será o ministério do Espírito.
Na verdade, se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais glorioso será o ministério da justiça. Mesmo a glória que aí se verificou já não pode ser considerada glória em comparação com a glória atual, que lhe é muito superior. De fato, se foi marcado pela glória o que é passageiro, com maior razão há de ser glorioso o que é permanente. Fortalecidos por tal esperança, estamos plenamente confiantes. Nós não fazemos como Moisés, que colocava um véu sobre a face para que os filhos de Israel não percebessem o fim daquilo que era passageiro. No entanto, os espíritos deles se tornaram obscurecidos. Sim, até hoje, quando eles leem o Antigo Testamento, esse mesmo véu permanece, não é retirado, porque em Cristo que ele desaparece. Sim, até hoje, todas as vezes que leem Moisés, há um véu sobre o coração deles. Somente pela conversão ao Senhor é que o véu cai, pois o Senhor é o Espírito, e onde se acha o Espírito do Senhor, aí existe a liberdade. Então, onde mora o Espírito Santo de Deus, encontra-se a liberdade. Pois se Jesus veio até aqui, nos livrou, nos libertou de todos os pecados, de todas aquelas coisas que nos escravizam, seja o sexo desenfreado, seja idolatrar, amar coisas, amar dinheiro, amar posses, mais do que amar a Deus. Se ele veio até aqui e nos libertou de todos os pecados, de todas as coisas ruins, citei até alguns exemplos aqui, mas de tudo aquilo que nos escraviza, e ele sopra sobre nós o Espírito Santo, que traz liberdade, que traz vida verdadeira, rapaz, sinceramente, esse Espírito é que traz liberdade. Não tem nada nesse mundo, cara, que é capaz de nos trazer mais liberdade e se sentir bem, se sentir feliz do que o Espírito Santo do Senhor. Então peça, proclame, glorifique, louve, adore o Espírito Santo. Peça para que ele possa guiar e trazer liberdade para a sua vida, para que você saia daquela escravidão lá do pecado que tanto nos aprisiona, que tanto nos deixa ali presos no escuro, presos nas coisas ruins dessa vida. E nós que, com a face descoberta, refletimos como num espelho a glória do Senhor, somos transfigurados nessa mesma imagem, cada vez mais resplandecente pela ação do Senhor, que é Espírito. Capítulo 4. Esse é o nosso ministério. Nós o temos pela misericórdia de Deus, por isso não perdemos a coragem. Dissemos não aos procedimentos secretos e vergonhosos. Não agimos com astúcia, nem falsificamos a palavra de Deus. Ao contrário, manifestando a verdade, nos recomendamos diante de Deus a consciência de cada homem. Portanto, se o nosso evangelho continua obscuro, está obscuro para aqueles que se perdem. Para os incrédulos cuja inteligência o Deus deste mundo obscureceu a fim de que não vejam brilhar a luz do evangelho da glória de Cristo que é a imagem de Deus. Não pregamos a nós mesmos, mas Cristo Jesus, Senhor. Quanto a nós mesmos, é como servos de vocês que nos apresentamos por causa de Jesus. Pois o Deus que disse, do meio das trevas brilha a luz, foi Ele mesmo que reluziu em nossos corações para fazer brilhar o conhecimento da glória de Deus, que resplandece na face de Cristo. Então, aquele mesmo Deus que ilumina as trevas, que traz luz, que traz vida, é esse Deus que ilumina a sua vida. Foi esse Deus que reluziu em nossos corações para fazer brilhar o conhecimento da glória de Deus, que resplandece na face de Cristo. Então, é esse Deus que traz a sabedoria, é esse Deus que traz a salvação. Peça que a luz do Espírito Santo de Deus, para que a luz do nosso Senhor ilumine a sua vida, ilumine o seu ser. Todavia, esse tesouro nós o levamos em vasos de barro, para que todos reconheçam que esse incomparável poder pertence a Deus e não é propriedade nossa. Somos atribulados por todos os lados, mas não desanimamos. Somos postos em extremas dificuldades, mas não somos vencidos por nenhum obstáculo. Somos perseguidos, mas não abandonados. Prostrados por terra, mas não aniquilados. Sem cessar e por toda parte, levamos em nosso corpo a morte de Jesus, a fim de que também a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo. De fato,
Embora estejamos vivos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, a fim de que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Desse modo, em nós trabalha a morte, em vocês a vida. Animados pelo mesmo espírito de fé, sobre o qual está escrito: acreditei, por isso falei. Também nós acreditamos e por isso falamos, pois sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos colocará ao lado dele juntamente com vocês. E tudo isso se realiza em favor de vocês, para que a graça, multiplicando-se entre muitos, façam transbordar a ação de graças para a glória de Deus. É por isso que nós não perdemos a coragem. Pelo contrário, embora o nosso físico vá se desfazendo, o nosso homem interior vai se renovando a cada dia, pois a nossa tribulação momentânea é leve em relação ao peso extraordinário da glória eterna que ela nos prepara. Então, cara, nenhuma tristeza, nenhum medo, nenhuma doença, nenhuma tribulação, nenhuma coisa ruim que a gente possa experimentar, que a gente possa viver aqui nessa terra, é capaz de se comparar com a glória futura, com a glória da segunda casa, com a vida eterna ao lado de Jesus Cristo. Então não desanime, continue firme, continue fiel a Jesus, se arrependa e volte a viver aquilo que Jesus sonhou para a sua vida, pois aquilo que ele sonhou para a sua vida é vida eterna e nada pode comparar com a alegria, com o amor que é viver a vida eterna junto com Jesus. Então, permaneça-se fiel e temente a Deus. Não procuramos as coisas visíveis, mas as invisíveis, porque as coisas visíveis duram apenas um momento, enquanto as invisíveis duram para sempre. Capítulo 5. Nós sabemos, quando a nossa morada terrestre, a nossa tenda, for desfeita, receberemos de Deus uma habitação no céu, uma casa eterna, não construída por mãos humanas. Por isso, suspiramos neste nosso estado, desejosos de revestir o nosso corpo celeste. E isso será possível se formos encontrados vestidos e não nus. Pois nós, que estamos nesta tenda, gememos acabrunhados porque não queremos ser despojados da nossa veste, mas revestir a outra por cima desta. E assim, aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. E quem para isso nos preparou foi Deus, o qual nos deu a garantia do Espírito. Por essa razão, estamos sempre confiantes, sabendo que, enquanto habitamos neste corpo, estamos fora de casa, isto é, longe do Senhor, pois caminhamos pela fé e não pela visão. Sim, estamos cheios de confiança e preferimos deixar a mansão deste corpo para irmos morar junto do Senhor. Em todo caso, quer fiquemos em nossa morada, quer a deixemos, nos esforçamos para agradar ao Senhor. De fato, todos deveremos comparecer. De fato, todos deveremos comparecer diante do tribunal de Cristo, a fim de que cada um receba a recompensa daquilo que tiver feito durante a sua vida no corpo, tanto para o bem como para o mal. Portanto, compenetrados no temor do Senhor, procuramos convencer os homens. Somos plenamente conhecidos por Deus. Espero que também sejamos plenamente conhecidos pela consciência de vocês. Não nos recomendamos novamente a vocês, mas queremos apenas dar-lhes ocasião de se orgulharem de nós, a fim de que vocês possam dar uma resposta para aqueles que se gloriam somente pelas aparências e não pelo que está no coração. Se perdemos o bom senso, foi por causa de Deus. Se nos comportamos com sensatez, foi por causa de vocês. O amor de Cristo é que nos impulsiona, quando consideramos que um só morreu por todos e, consequentemente, todos morreram. Ora, Cristo morreu por todos, e assim aqueles que vivem já não vivem para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Por isso, doravante não conhecemos mais ninguém pelas aparências. Mesmo que tenhamos conhecido Cristo segundo as aparências, agora já não o conhecemos assim. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas passaram, eis que uma realidade nova apareceu.
Então, aqueles que se permanecem fiéis com a ressurreição do nosso Senhor já não são mais as mesmas pessoas, são novas criaturas, são novos homens, são novas mulheres renascidas no corpo e no sangue do Cordeiro que nos trouxe a salvação. Então, você já não é a mesma mulher, você já não é mais o mesmo homem. Cristo te ressuscitou e Ele te traz novo corpo, Ele te traz nova vida, Ele te coloca novas vestes. Sirva, seja temente, seja fiel ao Senhor, cara. Ser de Jesus é muito bom. Vamos nos esforçar para ser de Jesus, para estar na presença de Jesus, que Ele habite dentro do nosso coração. Tudo isso vem de Deus, que nos reconciliou consigo por meio de Cristo e nos confiou o ministério da reconciliação, pois era Deus quem reconciliava com Ele mesmo o mundo por meio de Cristo, não levando em conta os pecados dos homens e colocando em nós a palavra da reconciliação. Sendo assim, exercemos a função de embaixadores em nome de Cristo, e é por meio de nós que o próprio Deus exorta vocês. Em nome de Cristo, suplicamos, reconciliem-se com Deus. Aquele que nada tinha a ver com o pecado, Deus o fez pecado por causa de nós, a fim de que por meio dele sejamos reabilitados por Deus. Assim a gente finaliza com a leitura. Ser de Jesus é muito bom. Vamos nos esforçar para ser de Jesus. Amém? Obrigado pela tua presença. Estamos apenas iniciando aqui o segunda carta aos Coríntios. Amanhã estamos de volta, tá bom? Jesus te abençoe. Um beijo e um abraço para você. Até mais.